Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a live vai ser especial, porque hoje eu vou receber aqui uma aluna, a Fernanda, e... Ai, desculpa, gente. E eu quero falar um pouquinho para vocês também, né, da questão do que eu tô recebendo, do pessoal aí da escola, né? E uma coisa que muita gente tá questionando, né, falando assim: "Ah, Yasmin, estou sem cartão, não tô conseguindo comprar porque eu não tenho limite no cartão". E por isso a gente liberou o boleto parcelado, tá? E Pix parcelado. A gente acabou de liberar, né? Hoje, isso aconteceu hoje, a gente liberou. Então, se você não tinha cartão de crédito, não estava conseguindo por conta de falta de limite, é o seu momento. Olá, olá. Deixa eu colocar aqui que hoje a nossa live vai ser com uma aluna, né? Com a Fê. Deixa eu colocar aqui. Esperar ela entrar. Faltam uns 2 minutinhos para ela entrar. E como eu estava falando para vocês, essa era uma questão que muita gente estava me falando, né? Ai, por conta do cartão, não consegui, não tinha limite. E aí, por isso que a gente, né, resolveu liberar para vocês o boleto parcelado e o Pix parcelado, tá? E aí você pode parcelar em até 12 vezes, então sai de R$ 99,50. Gente, menos que um iFood no mês, por isso que eu zoei aí com vocês, porque aqui em São Paulo, onde eu moro, né? Você pede iFood, dá muito mais do que isso. Você pede uma pizza, você já pede uma pizza, um suco, alguma coisa para beber, já dá muito mais do que isso, né? Por isso que eu zoei com vocês, dizendo que era realmente menos do que o iFood por mês, né? E a gente conseguiu fazer isso por vocês, porque eu sei que muita gente estava querendo entrar e algumas coisas do cartão não estava deixando, tá? Então você pode parcelar no boleto e no Pix, certo? Outra coisa também é que aproveitem para entrar logo, porque acaba amanhã, as vagas vão fechar definitivamente amanhã. A gente não tem previsão de abertura de novas turmas. Lembra que eu falei para vocês, a última turma foi em maio, a gente demorou tudo isso para abrir a nova turma, porque a gente estava ali dando toda a atenção para a turma que estava com a gente, e assim vai ser novamente, né? A gente tem toda a atenção para quem está com a gente no curso, então, efetivamente a gente não consegue, tá? Levar muito menos tempo para abrir outra turma, já que a gente precisa manter a qualidade, tá? Essa questão também que algumas pessoas falaram para mim, né? Yasmin, eu tô meio enrolada, organização financeira, eu não consigo, eu tenho dívidas. E aí eu chamei a Fê aqui hoje, que é uma aluna minha, porque ela vai contar para vocês como ela estava, né, antes de entrar no meu curso e como que ela está hoje, porque a gente também tem um módulo, tá? Lá dentro da Escola de Investimentos a gente tem um módulo também de organização financeira, inclusive tem aula de cartão de crédito, aula de como evitar dívidas. Para quem não sabe, eu também, né, tenho um curso que é o do vermelho ao azul, que a gente fala somente sobre organização financeira e dívidas. E muitas dessas aulas também estão lá dentro da escola de investimentos, certo? E a gente faz isso, né, exatamente porque eu sei que tem muita gente que nunca teve educação financeira. Eu sei que muita gente, né, precisa dessa questão da organização financeira para realmente conseguir investir. Então, uma coisa ajuda a outra. Então, a gente tem um módulo específico só de organização financeira. Colocar tetos de gastos, né? Deixa eu ver aqui a Fê. Cadê a Fê? Colocar tetos de gastos. Outro ponto, né? Que também fazer a organização financeira requer também que você consiga
ver as suas prioridades, qual está sendo sua prioridade no momento, certo? Porque quando a gente está falando de não ter prioridades, é muito provável que você esteja vivendo na corrida dos ratos. Lembra nas lives de aquecimento que a gente falou da corrida dos ratos? Você vai, trabalha, 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 e aí você chega... Olá, Ednayara, que saudade de você, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Que bom, tem muito tempo que a gente não se vê, né? Então aí, lembra dessa questão da organização, que saudade dessas orientações. Vamos marcar novamente de se encontrar e de se falar, tá bom? A Ednayara foi minha aluna querida, ano passado, isso aí. Vou mandar uma mensagem para você assim que a gente finalizar a live. E aí, como eu estava falando para vocês, muito da questão da falta de organização financeira é a pessoa estar ali na corrida dos ratos. Trabalha, trabalha muito, pega todo o dinheiro que ela ali teve, né, obteve com o trabalho e paga a conta. E nunca sobra nada para investir. Então, por isso, a gente tem um módulo também só de, né, organização financeira, para você sair dessa corrida dos ratos. Enquanto você não estiver vivendo na corrida dos ratos, você não vai se libertar disso, você não vai conseguir a sua casa dos sonhos, a sua viagem dos sonhos, você não vai conseguir ter uma independência financeira, fazer seu investimento. Eu tô falando sério, gente. Por isso que eu acho fundamental a educação financeira. Olha quem chegou aqui, a Fê. Oi, Fê. Então hoje eu falei pra vocês que a gente vai bater um papo aqui, eu e a Fê. A Fê, pra quem não sabe, ela é psicóloga. Olha aí. Depois vocês também seguem lá a Fê, ela é psicóloga. E ela foi a minha aluna. Ela ainda é minha aluna porque a gente sempre conversa, né, Fê? Deixa eu te chamar aqui. Como que eu faço? Eita, que tá virado. Peraí que eu não tô te ouvindo, travou aqui. Oi? Agora tá. Aê! Eu não sei o que acontece, que quando eu entro com alguém na live, o meu áudio eu não consigo usar o microfone. Sério? É algum bug do meu Instagram. Vou descobrir ainda o que é isso. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por ter vindo aqui na live hoje, né? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, né, com o seu público principalmente, mas é sempre um prazer estar aqui. Eu que tenho que agradecer, porque, olha, a Fê tá comigo desde janeiro, né, Fê? Desde janeiro. E Tem um depois tempinho aí já. você entrou em janeiro e a gente tá, então, 9 meses, mais ou menos, aí que a gente se conhece, né? Sim, eu entrei, eu te conheci na jornada, eu acho que foi uma jornada que você fez de Da 7, mente assim, acho que milionária, foi não foi? isso, nossa, sensacional, assim, foi maravilhoso participar ali das lives, foi assim, algo que marcou muito, assim, foi quando eu falei, não, cara, é ela, sim, né, porque atenciosa, didática, assim, maravilhosa. E Fê, antes da gente começar nosso bate-papo, se apresenta aí pro pessoal, né? Eu tava falando que você é psicóloga, que a gente, né, tá aí juntas há um tempinho. Se apresenta aí que depois eu deixo ela gravada e quem assistir depois para também, né, conhecer também seu trabalho. Sim, para quem não me conhece, gente, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, trabalho com adolescentes e pré-adolescentes, sou psicóloga escolar também, então
Eu trabalho intensamente com adolescentes e também ofereço, né, orientação para mães de adolescentes. Então, o meu foco aí é bastante com adolescentes, tá? E diariamente eu tento trazer aqui no Insta conteúdo sobre adolescência, sobre como lidar com essa fase, o que, que pode fazer, o que pode ser feito, como que pode melhorar, enfim. É isso, né? Acho que Inclusive, né, Fê, há resumindo. um tempo atrás, a Fê me chamou para fazer uma live com ela e a gente falou de educação financeira para mulheres adolescentes, né, meninas adolescentes, não foi? Sim, sim, a importância justamente de ter educação financeira, principalmente para as meninas, né? Que ainda temos algumas questões voltadas para para esse machismo mesmo, de certa forma, que existe, né? Exatamente. E Fê, lá na jornada da Mente Milionária, quando você me conheceu, né, lá no início do ano, me conta aqui para o pessoal, né, na questão de por que que você decidiu entrar, assim, quando eu abri ali as vagas, por que que você decidiu entrar? Em que momento estava a sua vida? Tá. Bom, assim, né? Importante pontuar primeiro que quando eu fiz com você aquelas lives, que para mim foi um divisor de águas, eu percebi que a minha vida financeira precisava de atenção. Então, eu já vinha fazendo, tentando uma organização financeira desde 2018. Mas assim, né, vou contextualizar aqui. Eu, uma vida tranquila, mas aí, adolescente, terminando ali, entrei na faculdade, 18 anos, estava tudo tranquilo. Meu pai perdeu o emprego, meu pai tinha um cargo bacana, que provia ali pra gente uma vida legal. Ele perdeu o emprego e isso resultou que a gente teve que cortar um monte de coisas. E aí vocês imaginem para uma adolescente que acabou de entrar na faculdade e tal, aquela coisa, tá, e agora eu preciso cortar um monte de coisas. Como é que eu vou fazer isso? Meu pai tinha feito uma poupança para mim, que estava ali para pelo menos até o terceiro, quarto ano da faculdade. E se eu continuasse poupando, eu teria já concluído o pagamento da faculdade. Mas aí o que, que aconteceu? A gente não queria parar de viver aquela vida. Então a gente começou a usar esse dinheiro. A gente começou a usar o dinheiro, começou a usar o dinheiro. Ah, depois eu reponho. Obviamente, não repus nunca. E não parei para entender o que estava acontecendo. Com 20 anos, 21 anos, eu entrei num estágio, não, entrei num estágio e aí eu comecei a trabalhar como CLT de recepcionista. E assim, o banco ofereceu um cartão de crédito. O bendito Gente, cartão de cartão de crédito, crédito. a pessoa não sabe para que que funciona, a pessoa não sabe como usar um cartão de crédito. O que que eu fiz? Comecei a usar um cartão de crédito como se fosse um a mais da minha renda. Para além do cartão de crédito, eu também usava muito o cheque especial, que é o limite da conta, né? Sim. Sem contar as taxas bancárias que eu estava pagando altíssimas, altíssimas. Bom, eu me endividei com cartão, me endividei com várias coisas e começou daí chegar cartas de diversos, né, lugares e tudo mais. Eu tive o meu nome negativado, isso foi uma coisa que resultou e prejudicou muito a minha saúde mental. É uma coisa que eu trabalho muito na clínica também, que não é só a terapia. Muitas vezes a gente precisa resolver outras coisas também. A terapia é, obviamente, muito importante. Mas quando eu cheguei para você era isso, né? Eu já estava, daí obviamente já tinha saído do negativado, mas ainda estava muito conturbado. Tudo que entrava eu estava gastando muito mais do que o previsto, não estava valorizando o meu trabalho, não estava valorizando tudo que eu já tinha construído. E aquela mentalidade sempre de olhar só o problema, né? Então eu lembro muito de uma fala sua, a gente não tem que olhar o problema só, a gente tem que olhar a solução. Como é que eu resolvo isso?
né? Então, eu escorreguei aqui, eu gastei demais. Ok, como é que eu vou resolver isso? Dá pra eu... Porque assim, e uma coisa que você ensinou logo naquela semana foi isso, tá? Eu olho pra solução. Aí, aquela semana, pra mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu já tinha, pô, tá acontecendo alguma coisa diferente na minha vida aqui, eu preciso resolver isso aqui. Quando veio o seu curso, eu falei, não, gente, mas eu preciso fazer. Como é que eu vou fazer isso? Preciso fazer. Porque eu vi ali e falei, não, ela fala uma linguagem que eu entendo. Então, assim, é, eu tenho TDAH. Então, é assim, uma questão de, às vezes eu preciso, eu já tinha feito tudo que estava ao meu alcance naquele momento. A partir dali, eu precisava de alguém que falasse, Fernanda, você vai por aqui agora e vai deslanchar. Foi isso que você fez. Quando eu entrei para o curso e você, né, como bonificação, deu a mentoria, deslanchei. E aí, para uma pessoa que vivia consumindo tudo que estava gastando, que não poupava R$ 1, não poupava R$ 1. Se acontecesse qualquer coisa, naquele, né, lá em janeiro, não tinha R$ 1. Não tinha nada, não tinha para onde ir. Aí agora, depois de, né, da nossa mentoria ali, você falou, olha, é assim, tá? Uma outra coisa muito bacana foi quando você falou, Fer, o ideal seria você poupar 10% para a reserva de emergência, 10% para a reserva de quitação e 10% para as metas, né? Alguma coisa assim. Isso mesmo. A E gente aí pensou ali, eu olhei né? para aquilo, A gente né? falou dos E aí eu olhei para envelopes, aquilo, não foi? sim, exatamente. Exatamente. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, como? Aí você falou, não, pera. Então, quanto é que você... Primeiro a gente precisa começar a criar o seu hábito de poupar. Então, você vai poupar o mínimo. Eu falei, tá, eu acho que eu consigo poupar do meu salário 1%. E aí, do meu salário, eu comecei a poupar 1%. Gostei disso, porque, obviamente, eu eu vi, não tem nada mais gostoso do que você falar, não, eu tenho que alcançar essa meta, eu tenho que alcançar essa meta. E aí, eu fiz isso, alcancei a primeira meta, a metinha, né, de 3 meses ali, e foi muito gostoso. Alcancei a meta de 6 meses, foi muito bom, porque era algo que era importante para mim, e agora estou no processo da meta de 1 ano. E assim, uma pessoa que não poupava nada, hoje eu tenho uma reserva de emergência. Hoje eu estou tendo uma reserva de quitação. Isso é muito bacana. Eu tenho objetivos hoje, então, como a minha vida hoje realmente é outra, né? Diminui muitas coisas ruins, porque também, por exemplo, agora eu vou casar. Né? Vou casar, e aí, poxa, eu quero fazer as coisas, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Então, eu queria muito ficar num determinado hotel. Tá, mostrei para meu noivo e falei, olha, esse aqui que eu quero. Ele falou, com que dinheiro, colega? Né? Falei, não, a gente vai dar um jeito. Eu vou conseguir, não vai prejudicar o orçamento, não vamos fazer nada fora do que está dentro, né, ali do nosso orçamento. Vou conseguir. E ok, consegui. Então, assim, estou conseguindo coisas. Por quê? Por conta de ter entendido como que funciona. Tem um passo a passo, tem, quando a gente ouve, né? Tem um método por trás de tudo. Às vezes a gente fala, não tem nada, mas tem. Quando você segue um método, quando você sabe o que você está fazendo, é diferente. Quando você vai lá e você cria a sua conta e você fala, não, eu vou começar a poupar para isso aqui. E aí você fala, não vou tirar, entende? Então hoje eu tenho, né? Comigo é isso aqui, olha, minha reserva de emergência tá lá. O que é uma emergência? Como é que eu vou mexer? Quando que eu vou mexer nessa reserva de emergência? Quando acontece. E aí eu lembro dos seus exemplos. Fê, olha, se acontece algo, por exemplo, furou o pneu da tua moto. Não é emergência, querida. Isso aí já é previsto. Você precisa ter ali uma reserva para a tua moto. Não é emergência. Entendeu? Emergência é uma coisa que não dá para prever. Não dá para prever, por exemplo, sei lá, enfim, um exemplo, tive meu salário atrasado. É uma emergência, porque não está previsto, né?
Mas, assim, não precisei mexer na reserva de emergência, por exemplo, tá lá e cada vez mais tá aumentando, porque cada vez mais eu vou de 1%, eu tô acho que em 3, 4% já, assim, sabe? É muito bom, é muito gostoso quando. E eu me pago primeiro. Eu sou a minha prioridade. Nossa, muito Sempre. legal isso. Muito legal. E você, uma coisa que a reserva, pelo menos quando eu criei a minha reserva de emergência, vê se você sente essa sensação também. Tipo, te dá uma segurança, né? Tipo, qualquer coisa ali, eu sei, sabe? Que se acontecer qualquer coisa, eu tenho ali. Não te dá uma segurança? Você não vive mais em Sim, paz por conta disso? sim, com certeza. Com certeza. Porque, assim, eu tenho uma meta da minha reserva de emergência, para coisa mesmo que eu pretendo fazer. Mas é exatamente isso. Se eu tenho uma reserva de emergência, cara, só não tem de onde tirar mesmo, assim, não tenho de onde tirar. Eu tenho ali, sabe? Não é para qualquer coisa, mas eu tenho alguma coisa que me dá essa sensação. Exato quando você fala disso, que às vezes as pessoas acham que é 1.000 reais, 2.000 reais que eu tenho que poupar. Meu, às vezes você não ganha nem isso. Né? Às vezes você não recebe 2.000 reais. Como é que você vai poupar? Não tem como. Ainda mais com a inflação no jeito que tá e tal. Mas se você poupa 10 reais, né? 10 reais, se você coloca lá 10 reais, meu, a sensação é muito boa. Porque você sabe, não, olha, se dá alguma coisa. Eu tenho alguma coisa eu tenho, sabe? Não tô lisa de tudo. Isso é muito bacana, é muito bom essa sensação, assim. E Eu ainda Fê, pago o financiamento. Pode falar? você tinha falado, você falou uma coisa, né? Você botou R$ 10, você já se sente muito feliz. Uma coisa que muita gente, tipo, pergunta assim pra mim, é a questão de, eu não invisto porque eu não sou rica, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. E aí você trouxe esse exemplo aqui, né? E isso é uma coisa muito importante de falar. Gente, começa com o que você tem, né, Fê? Se a gente puder falar assim, Exatamente. começa com o que você tem, à medida que você for melhorando aí nessa situação financeira, você vai aumentando seus aportes. Você lembra do seu primeiro investimento? Eu lembro, se eu não estou enganada, foi acho que 10, 11 reais. Eu acho que foi 11 reais uns quebradinhos. Eu acho Você lembra que mais ou foi isso. menos quando que foi? Depois que a gente começou a se falar, assim, lá no, você entrou no curso? Nossa, foi muito rápido. Foi ali antes, não, finalzinho de dezembro eu já estava investindo. Olha, Finalzinho de dezembro. Porque terminou a semana, aí em seguida começamos o curso. E aí eu já estava ali meio, não, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Se eu não tô. Antes de terminar a semana, eu já tinha aberto uma conta no banco digital e já estava ali é, fazendo de tudo para gerar essa renda. Então foi antes de fevereiro que eu comecei a fazer minha reserva de emergência. e você colocou sua vida como prioridade, né? Sua vida financeira como prioridade. Porque eu lembro que eu falei assim, Fê, faz uma reunião semanal com você mesma. Lembra disso? Sim, Você eu aderiu lembro a muito. reunião semanal com você mesma? Sim, é muito, é muito. Eu nunca tinha ouvido falar dessa reunião semanal comigo mesma, né? Gente, isso é uma loucura. Mas quando você senta, por quê? Assim, a minha geração, pelo menos, eu sinto isso. E também essa próxima geração que vem aí, se não tiver essa educação financeira de fato, de verdade mesmo, sabe? Porque é muito. O conteúdo gratuito, ele é bom, ele é muito bom. Quem ficou só naquela semana ali com você já mudou muito. Mas a gente sabe que é diferente você ter ali uma pessoa falando, ali do teu lado, né? Como foi com você. Então, assim, imagina aí para uma pessoa que cresceu completamente desregrada, ter ali agora um encaminhamento de como é que vai lidar com as coisas, É, sabe? sim. Então, é diferente.
É diferente. E é aquela questão, né, sobre ser adulto. Você precisa ser adulto. Quando você faz essa reunião semanal com você, você assume e fala, não, peraí. Eu sou adulta agora, então eu vou sentar aqui comigo neste momento, vou repassar os meus gastos e vou agir como uma adulta age, que é olhar e falar, eu escorreguei nisso daqui. É, Não precisava ter comprado isso daqui. Não precisava ter gastado dessa forma, sabe? E também você consegue identificar no final do mês, por exemplo, como eu faço também ali na minha planilha, no final do mês, você olha e fala, gastei. Não, olha, não tinha necessidade de ter gasto com tanto presente assim, não tinha necessidade. é. E uma coisa que eu também nunca. A reunião semanal nasceu de eu aplicar na minha vida, né? Também todos os cursos que eu já fiz na vida, nunca tinha visto isso. E eu comecei a aplicar na minha vida, comecei a aplicar nas pessoas que eu atendia e eu vi que funcionava, né? E eu fiz uma analogia que eu gosto de falar, não sei se você lembra, Fê, que é uma analogia em questão da reunião com seu chefe, né? Quando o seu chefe Sim, vem e fala, olha, a gente vai ter uma reunião, você vai, você não deixa de ir. E você, que é a pessoa mais importante da sua vida, você tá deixando, né? E a gente vai fazendo isso com a nossa exatamente. vida financeira, com os nossos sonhos, a gente vai falando que tudo deixa para depois, não é verdade? Exatamente. É, é muito interessante isso, por isso que entra daí, por exemplo, uma questão da terapia. Porque também não adianta, é tudo um combinado, né? Ali que faz muito sentido. Porque não adianta você fazer curso, ter a mentoria se você não entende que você é a prioridade. Exatamente. Ninguém mais é prioridade além da sua vida. Então, assim, quando eu entendi, opa, peraí, sou eu. Enquanto eu não for a prioridade da minha vida, eu não vou conseguir sair desse efeito sanfona das finanças, sabe? Que hora eu tô legal, aí hora eu vou lá e de repente escorrego e faço dívida. Não, e também foi muito importante esse processo todo para identificar o que é gatilho para mim, Exatamente. né? E às Então, vezes é identificar o que é gatilho, porque realmente é isso, né? Quem tá se no nosso endivida, e hoje a gente subconsciente, tem. né? Desde sempre, e aí a gente vem querendo do nada mudar, a gente vai percebendo aos poucos, né? Uhum, é muito isso, é muito mesmo. Então a gente precisa colocar, são micro hábitos para a gente implementar um hábito. Não adianta eu querer poupar 30%, sendo que a minha renda é comprometida em 99%. Não adianta, às vezes mais do que 100%, não vai resolver, né? E também ser adulto o suficiente para lidar com a situação. Porque eu vasculhei tudo que eu tinha aqui na minha casa que não era, que eu não usava, e eu precisei me desapegar de uma coisa que era muito importante para mim. Que era minha câmera fotográfica, era muito importante para mim, sabe? Mas naquele momento, eu falei, gente, o que é mais importante? Eu comigo mesmo. O que é mais importante para mim? Né? Eu sempre falo, né? Para quem lembra do Chaves, era o Chaves ainda no churros, né? Eu comigo mesmo. Mas o que é mais importante para você nesse momento? Quitar as dívidas e sair disso, né? E parar de lidar com isso. Ou ficar com uma câmera que vai estragar porque você não usa, você não sai para tirar foto. Quando você sai, você não leva porque você tem medo. Tá resolvendo, não tá te gerando lucro, é só para dizer que você tem. Beleza, vendi. Com dor no coração, vendi. Mas foi o que deu um salto também na minha vida financeira. Porque daí eu fui lá e quitei dívida, nossa, com zero juros, assim, uma dívida que era de 700, quase 800 reais, eu fui lá e quitei por 500. Então, assim, né? É verdade. É aquilo, colocar o foco na solução e não no problema, né? A gente fica, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro, não faço isso. Tá, mas a gente tem, todos nós, né? Todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá assistindo depois, a gente tem muitas habilidades que a gente consegue pegar essas habilidades e o que eu posso fazer com essas habilidades, né? Desde essas Uhum, habilidades até, tipo, o que eu tenho na minha casa que eu não uso como você fez.
E com isso, a Uhum. gente gera dinheiro, né? E a gente tem a capacidade de gerar esse dinheiro e colocar ele para trabalhar para a gente. Não é verdade? Exatamente. É muito legal. Eu acho que, para mim, o que mais reforçou foi quando eu até te mandei. é, Foi quando, assim, eu fiz, né, lá. E aí, de repente, um dia eu entrei no banco e tava lá, assim, né, total de rendimentos. E eu falei, caraca, meu Deus, rendeu aqui, olha só, né? Rendeu. Então, é muito bacana, é muito legal, assim, que você olha e fala, né? Era um dinheiro que se tivesse ali parado, eu iria gastar muito provavelmente, muito provavelmente. Então, assim, mas eu aprendi também a dar, a controlar, porque tudo que caía, chegava no final do mês, eu não tinha um real, não tinha um real. É, Pra mim, assim, eu lembro muito de um mês que foi em janeiro. Eu lembro que furou o pneu da minha moto, eu não tinha dinheiro. Eu falei, gente, que é isso? Né? Tô atendendo bem, tô no CLT, o que que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada, né? Porque não era questão de dinheiro, não. Aí, caramba, eu tive que pedir dinheiro pro meu pai. Eu falei, não, o que que é isso? E a partir daí eu comecei a dosar, sabe? Eu tinha medo. A Nath, né, fala muito sobre dinheirofobia. Tinha medo de entrar na minha conta e ver o quanto que eu tinha. Daí eu ia só passando no débito. Até a hora que não dava mais, né? É, Até a hora de aparecer lá, assim, olha, entrou no limite, né, da sua conta. Daí já tava ruim. E aí, assim, agora não, sabe? Agora chega o final de mês, obviamente, final de mês, enfim, mas com dinheiro, sabe? Tipo, eu sempre lembro disso, de você falando, Fernanda, se acontecer tal coisa que já é previsto, entendeu? Você já sabe o que vai acontecer, você sabe que você. Então eu já deixo ali, olha, não, gente, se acontecer alguma coisa com a minha moto, né, com o carro, enfim, eu tenho ali para resolver e também não é algo que vou ficar zerada também, porque aprendi a dosar e vivo muito melhor, mas eu vivo tenho muito mais qualidade, porque a partir de então eu comecei a observar onde que eu estava comprando, o que eu estava comprando, se eu realmente queria, se realmente fazia sentido, sabe? Ah, eu quero comer tal coisa, então vai lá. É muito bom, assim, coisas que eu não fazia porque tudo que entrava eu gastava e não sabia nem para onde é que estava indo. ai, a Anastasia pra mim não tem preço. Você falar isso, trazer isso aqui pra mim, falando assim com o pessoal aqui, de verdade, eu tô só na alegria aqui. Você sabe porque eu já falei diversas vezes pra você, né? Mas deixo publicamente aqui isso também. E Fê, é o meu cachorro, tá? Não liguem não. Essa ferinha que Ah, tá tá gritando aqui é tudo o meu bem. cachorro. E uma coisa, você acha que investir é um bicho de sete cabeças? Assim, começar, porque a maioria das pessoas acha que é um bicho de sete cabeças, por isso nem começa, né? Prefere, não vou, então nem vou deixar no porquinho ou nem guardar, já que é tão difícil. O que você vê disso hoje em dia, depois de ter passado por todo esse processo? É a coisa mais fácil do mundo. É realmente assim, é um, é uma questão de falta de educação mesmo, assim, de modo geral, da sociedade, sabe? Falta educação mesmo. Acho que explicar sobre essas questões de, de investimentos, porque antes era um bicho de sete cabeças, né? Nossa, eu não vou Sim. fazer, porque não sei como fazer, o que eu tô fazendo aqui? Lembro a primeira vez que eu entrei numa corretora, entrei na página da Bolsa de Valores, nossa, um medo, assim, eu senti um calafrio, né? E hoje estou aí aguardando para a gente fazer juntas esse processo também de avançar o nível de investimentos, né? De falar, não, Certeza, com vamos certeza. lá, vamos arriscar um pouco mais, né? Exatamente. Porque a reserva de emergência está caminhando, a reserva de equitação está caminhando,
é hora da gente começar a aprender, né? A ousar um pouco mais nessas questões de investimentos. Então, para uma pessoa que saiu aí de janeiro, que não investia, assim, para você ver o quão grave era o problema, eu não investia nem para dizer que eu tinha dinheiro na poupança, Sim. sabe? Nem para dizer assim, não, eu tenho dinheiro guardado na poupança, nem isso, E né? onde é que Olha você só. está guardando o seu dinheiro? Você está guardando no CDB, que mais? Eu guardo no CDB, no momento no CDB, né? Legal, E guardava também, poupava bastante no Tesouro. legal. No E Tesouro. agora você. Mas lembra quando a gente teve aquela aula lá, até do Tesouro? Hoje você já consegue entrar e saber qual título é para cada objetivo, Sim, para cada. sim, sim. Esses dias eu dei uma olhadinha nos títulos para investimento a longo prazo e tudo mais. Aí Olha já só. estamos observando, né? Mas já sei que não dá para investir em qualquer um, que não pode, né? Que tem aquela questão de prazo, de vencimento, tudo mais. Exatamente. Ai, que feliz. Nossa, estou muito feliz, de verdade. E Fê, uma coisa, agora entrando um pouco no seu nicho, né? Porque lá dentro, eu não sei se você lembra, mas lá dentro tem uma imersão de ensinar educação financeira para crianças, Sim. adolescentes, né? Entrando aí um pouco no seu nicho, né? Porque você fala para mães de adolescentes, né? E Uhum. você acha que se a gente tem essa bagagem desde a adolescência, desde a infância, a gente teria pensamentos diferentes hoje em dia, sabe? Se a mãe conseguir educar os filhos dessa forma, incentivar a investir desde pequenininho, como que você vê isso? Com certeza faz uma diferença enorme, enorme. É muito importante que as mães eduquem os filhos não apenas para, ai, precisa guardar dinheiro, precisa guardar porque vai que alguma coisa acontece, precisa guardar. Não. Quando a gente está falando de adolescente, a gente está falando de ter que explicar realmente, olha, então a gente precisa mesmo poupar, porque pode acontecer, igual nós tivemos essa questão da pandemia e tal, aquela coisa toda. É importante que você tenha os seus objetivos. Então vamos fazer aqui, né, um objetivo para a tua vida. E não é um objetivo a extremo longo prazo. Porque aos poucos você está explicando para um adolescente que não tem o desenvolvimento de um adulto, né? E um adolescente, mais do que o adulto, é muito imediatista. Então, talvez para o adolescente que recebe mesada, por exemplo, eu costumo dizer que a maioria das mães que falam que não conseguem mesada para os filhos não percebem que durante o mês elas gastam muito mais do que se tivesse esse controle pela mesada. É, Porque a maioria das mães gastam muito mais, por exemplo, do que 30, 40, 50 reais, 100 reais, sabe? com Do que certeza. estipular realmente, olha, a mesada é essa e você vai a partir de uma tabela, a partir de tabelas mesmo, e a gente encontra tabelas de todas as formas, né? Olha, se faltar escola, enfim, reclamar e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque assim, gente, E o aí é um adulto, participativo, né? o adulto, ele trabalha, gente, o adulto trabalha para receber o seu salário, certo? Exatamente. Então tá, se eu tenho um adolescente que. E você pode, inclusive, usar aquilo que ele menos gosta. Então, né, não vai, não quer ir para a escola. Reclamou para ir para a escola, faltou da escola, é menos R$ 1. E assim, aí você vai combinar com. E aí você vai combinar com o adolescente que o quê? Olha, é o seguinte. É isso aqui, esses 100 reais, esses 50 reais por mês aqui, meu querido. E a partir daqui é o essencial que eu vou prover para você. Essencial. O que, Exatamente. que é Agora tá essencial? ele, né, querer pegar desse dinheiro, mesmo os 50 que a mãe deu, para distribuir entre os objetivos dele, né? Exatamente. Então, assim, aí vai distribuir, olha, vai, sei lá, né? Daí faz, enfim, vai 1% dos 50 reais vai para metinha, outra para meta e outra para metona. O restante, você vai aí distribuir o que você quer fazer.
tá? Exatamente. Mas é isso. E é muito importante o processo para o adolescente, por quê? Porque se você ensina um adolescente desde já, você pode, inclusive, ensinar com a mesada de 10%. Então, você vai, 30% do que você recebe, você tem que poupar, você tem que investir. Não é que nem o adulto, que aí, o que acontece com o adulto? Recebe o salário, precisa dar conta de mil e uma coisas, não tem quem vai suprir o essencial dele, Uhum. e não vai conseguir poupar esses 30%. O adolescente não, o adolescente consegue. Então, se os adolescentes tivessem educação financeira e conseguissem já poupar e ter certinho ali tudo regradinho, na vida adulta, a chance desse adolescente ficar inadimplente ou se endividar e aí desenvolver muitos transtornos, porque pode, pessoas endividadas desenvolvem ansiedade, pessoas endividadas desenvolvem depressão, desenvolvem outros transtornos. Com Então, certeza. E fica é, frustrado, né? Tipo, tô trabalhando, tudo que eu exatamente, tenho uma exatamente. frustração. É exatamente isso. E Fê, só para falar para você também, né? Você tá lá no grupo de estudos, não tá? Uhum. Que eu sempre estou mandando coisas lá. E só para falar que também todo mundo, inclusive das turmas antigas, todo mundo vai ganhar a oficina de investimentos. Então a gente vai ter oficina de investimentos, então você se prepara, que vai Que ser muito legal. legal, vai ser muito legal. Eu Nossa, vou é falar muito lá para importante. vocês. Oi? É muito importante isso, gente. Todo Que mundo, legal. os alunos novos e vocês, né, das turmas antigas, todo mundo vai participar da oficina de investimentos. E a oficina de investimentos a gente vai fazer mesmo na prática, renda fixa e renda variável também, que eu acho que é o maior terror de todo mundo é a renda variável, né? Uhum. Inclusive, lá dentro desse dia, já estou dando spoiler demais, né? Mas lá dentro desse dia da renda variável, a gente vai falar sobre investimentos no exterior. Então, tem gente que aí fica perguntando, né? Como investe na Bolsa Americana? Também você vai estar lá, tá? Então, já anota aí que vai ter aí em breve, outubro, vindo com novidades. Ela não tinha chegado ainda, né? Não tinha chegado nesse nível da Bolsa de Valores internacional, mas eu acho muito válido, é muito bacana, né? Porque vai ampliando outras possibilidades. Com E certeza. sim, Maria Fernanda, você consegue investir a partir de R$ 1. Olha só, a Fê é a prova viva disso. Exatamente, exatamente. Assim, Né, é Fê? algo surreal, né? E esses dias eu falei até para uma das minhas alunas que a gente precisa, tá, eu quero conhecer, eu quero ir num show de uma determinada pessoa. Tá, minha mãe não tem como bancar, ela já falou que não vai bancar. Tá, e o que é que você pode fazer? Será que não tem um adulto para ir junto? Como é que você pode levantar essa grana? Quais são as possibilidades? O que dá para fazer? Porque, assim, uma coisa que é muito comum, nossa, de modo geral, do brasileiro, é que a gente sempre espera que vai vir de algum lugar alguma coisa. Exatamente. Fica esperando que alguém dê um aumento, fica esperando que algo aconteça, fica esperando que o governo faça alguma coisa, né? E aí, nossa Uhum, aposentadoria, a gente não vai se aposentar se depender do governo, né? Nossos planos exatamente. vai ter que ficar aí, por aí, no caminho. Exatamente. Então, assim, é o que eu sempre falo, eu falo muito sobre isso, do quanto que eu cresci esperando dos outros, né? Esperando dos meus pais, e aí você espera do governo, você espera do chefe, você espera. E não é sobre isso, né? É sobre o quanto que a gente precisa mesmo ir atrás das coisas, Exatamente, buscar soluções, buscar formas de entender como é que funciona tudo isso, né? E exatamente. quando você trouxe uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, quando você trouxe essa questão das matrículas, né? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Se eu não tô tendo dinheiro nem para mim, como é que eu vou conseguir pagar?
E aí, assim, uma coisa surreal, de verdade. Com tudo que você ensinou e eu apliquei, eu paguei tranquilamente. Ah, Tranquilamente, olha né? que incrível. É muito interessante pensar dessa forma, né? Do quanto que realmente, assim, O custo eu fiquei pagou. pensando, falei, exatamente. Mas, assim, na venda da câmera, se fosse, né, eu poderia pagar o curso. Olha só. Ai, que lindo isso, Fê. Eu tô até emocionada aqui. De verdade, É, de a coração. transformação, né? Nossa, de coração. E ver que você já tá aí planejando para casar, transformando tudo. Nossa, surreal, de verdade. Parabéns mesmo. E depois eu quero fazer com você até, depois daquela live novamente, né? De a gente trazer de educação financeira para criança também, para adolescente. Acho que a gente pode fazer novamente isso, que é muito importante, né? Reforçar, ainda mais que a gente vai entrar no mês da criança, do adolescente aí, né? Sim, é Outubro, muito importante. muito É muito importante. importante mesmo. E fico muito feliz, de É, verdade, que o que você já investiu aí no curso, já te retornou e tá caminhando ainda mais, né? Como eu falei, a gente vai ter oficina, agora você vai investir até no exterior. e é uma coisa que as pessoas. Gente, eu vou deixar um recado para quem vai assistir essa live, para quem está assistindo. Gente, não caiam nessa de que investir é coisa de gente rica. Não, não é sobre isso. Gente, é o contrário. Só fica rico quem investe, tá? Só fica rico quem investe. E não, né? Não, o dinheiro não é inimigo das pessoas, tá? É, entendemos que, assim, gente, vivemos num país, felizmente ou infelizmente, estamos num país capitalista, tá? Então, assim, aproveito, Yas, para dizer, independente, não é viés de nada, não, tá? Sim, Mas sim. assim, olha, eu quero. Poxa, a gente tem um sistema único de saúde, então falando da psicoterapia. A gente tem um sistema único de saúde que precisa ser cobrado, que precisa ser feito. Então, a gente precisa entender que não cabe às pessoas, né, aos autônomos, resolver os problemas do mundo. Cabe a nós ir atrás e lutar para aquilo que é nosso. Então, Exatamente. domingo tem as eleições, é o momento da gente fazer diferente. Exato. Então, se quer diferente, né? Não, eu quero um governo que vá olhar para a saúde, para a educação e vem para qualquer área. Precisa ser agora, precisa entender o que está acontecendo. E não é Exatamente. sobre A nem B, é sobre a nossa responsabilidade, inclusive dos próprios adolescentes Exato. que, né, hoje com 16, 17 anos, mas só vão votar de novo daqui 4 anos e aí já vão ser adultos e vão ser resultado disso, votando ou deixando de votar. Mas é isso, o que eu deixo para as pessoas hoje é isso. Parem de achar que quem investe é só pessoas ricas. Não, né? É aquela coisa, só fica rico quem investe. Só, não tem como. Não Exatamente. tem outra saída, né? Não adianta você. Não é sobre você se matar de trabalhar. Não é sobre isso. É sobre você investir o seu dinheiro. E quanto mais você investe, mais rápido vai ser o retorno. Isso é óbvio, Aquilo, né? né? Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. E melhor ainda, quanto você consegue investir no quanto você ganha, né? Exatamente, exatamente. Então é bem isso, sabe? É muito isso. E não adianta a gente ficar esperando dos outros aquilo que só a gente pode fazer. Não adianta. A gente precisa ir lá e a gente tá fazendo. Então, mas eu sou, sei lá, mas eu sou psicóloga e vou fazer rifa para alguma coisa. Gente, é o meu sonho e eu vou fazer sim, porque faz parte daquilo que eu acredito. Exato, Então, exatamente. muitas vezes, né, eu me endividei muitas vezes porque queria mostrar para as pessoas algo que eu não era, não estava dentro do meu orçamento. E agora, se não tá, uai, tá tudo bem, né? Não tá tudo Exato. bem não estar dentro do E orçamento. é aquilo, né? Que eu sempre falo. Tipo, a gente fica achando que fazer renda extra é coisa de gente desesperado, mas não é.
se você for olhar, as pessoas mais ricas do mundo, elas têm diversas fontes de renda, elas não têm uma fonte de renda só, né? Então a gente tem que Exatamente. buscar diversas fontes de renda, né? Se as pessoas mais ricas, os maiores investidores do mundo têm dinheiro vindo de todas as partes, por que que eu não vou fazer isso também, né? Sim, é justamente isso. Eu trabalho numa instituição, numa escola, que também é um projeto social. Eu converso muito com o meu coordenador sobre isso, sobre o quanto que muitas vezes eu trabalho com adolescentes, o quanto que esperam de outras pessoas, né? Então, nós não vamos conseguir mudar a realidade das pessoas enquanto esperarmos dos outros. Exatamente. É responsável. E quando eu falo sobre esperar dos outros, não é, eu vou esperar que o governo faça algo por mim. Não, eu vou lá cobrar. É meu direito, então eu vou lá cobrar. Eu vou lá. Se eu quero uma consulta médica, eu vou lá cobrar que eu quero a minha consulta médica, porque eu pago um imposto altíssimo para isso, Verdade, entendeu? verdade. Então, assim, é isso, É que né? nem Não você é tá sobre, falando. Eu vou casar, vou fazer o que eu for possível, eu vou casar, vou me organizar para casar, né? Senão a gente vai estar exatamente. sempre, um dia eu vou fazer, um dia. Sempre num dia, nunca faz, né? Se a gente não Não, colocar assim, prioridade. não adianta assim, e uma coisa que para mim marcou muito também é uma coisa de, mas eu vou fazer um carnê, porque se eu não fizer um carnezinho, se eu não passar no crédito, eu não compro. Não, peraí, gente. Olha os juros aqui, não, calma. Né? Se eu vou pagar, então, eu vou pagar, sei lá, R$ 200 por mês num computador. Em um ano eu vou pagar talvez R$ 600 de juros. Peraí, gente. Então deixa eu poupar o que eu ia pagar em um ano, que antes de um ano eu vou lá e compro esse computador à vista e ok, né? Exatamente. Se esses R$ 600 tivessem investidos, né? De juros investidos, imagina, Exatamente. né? Exatamente. O dinheiro estaria ali trabalhando para a gente, não para o banco, né? É, exatamente. É muito isso. Ah, sabe o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? Ele tem uma frase que ele fala assim: os juros é a quinta maravilha do mundo, alguma coisa assim, né? É triste para quem paga, maravilha para quem recebe, né? Exatamente. É porque não tem, assim, é muito custoso. E você pode investir lá, investe R$ 1. Investe R$ 1. Não tem nada. Investe R$ 1, cara. Investe R$ 1. Melhor do que você não investir nada, porque daqui 12 meses você terá R$ 12 e mais um pouquinho. Exatamente, Porque todo mês você vai ver lá que aquele R$ 1 que você teria gasto, provavelmente, nem tocaria da onde que teria gasto aquele dinheiro, te deu algum retorno. E obviamente não vai ficar no R$ 1, porque de R$ 1, se eu poupei R$ 1, eu poupo dois, eu poupo três, quatro, cinco. você começa a ficar ansioso por aumentar os seus aportes, né? A cada mês que vai passando, você mesmo fala: nossa, eu vou diminuir esse gasto porque eu quero aumentar mais, né? E acho que a Fê. Fê? Oi? E acho que caiu. Fê? Deixa eu ver se voltou, voltou. Oi? Você consegue? Você tá ouvindo? Deixa eu te chamar aqui. E para mim eu não tô conseguindo botar como aqui aceitar. Consegue me ouvir, Fê? E para mim travou.
Deixa eu ver aqui.